Bom, pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Grind CMC. Dessa vez a gente vai resolver o exercício 42 do Trapping Rain Water. É um exercício de nível hard, tem bastante coisa. Caso vocês ainda depois desse vídeo não tenham entendido muito bem o exercício, por favor, comentem aqui embaixo que eu vou dar uma melhor aqui para explicar para vocês certinho. Beleza? Basicamente a gente vai receber uma lista de heights, né, de alturas, onde cada índice vai representar a altura de um bloco naquela posição. Então aqui tem a altura de 0 blocos. Aqui no índice 1 tem a altura de um bloco. No índice 2 a gente tem a altura de 0 blocos de novo. No índice 3 a altura de 2 blocos. E assim por diante. Legal. E daí o exercício fala o seguinte: pensa que caiu uma puta chuva aqui, ó. Caiu muita água. Depois que a chuva parou, ele quer saber quanto de água realmente vai ficar contido aqui, porque nessas laterais aqui a gente não tem paredes invisíveis, a água simplesmente escorre, entendeu? Então a água ela vai acabar ficando só entre essas paredes que são criadas por essa lista height. Beleza. Eu peguei um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês que eu criei. Opa, deixa só eu voltar, que eu já tô dando spoiler das coisas, mas enfim. Tá, legal. O que que acontece? Então, basicamente, né, vai ter uma chuvona, né, que vai estar caindo, 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 caindo. E ok. O ponto dessa chuva é o seguinte, perceba comigo que aqui nas laterais, né, a água escorre, de fato. Ah, isso aqui é um simulador, tá, que eu programei aqui em Python, só para ficar mais claro para vocês entenderem, mas enfim. Vocês percebam que nessa posição aqui, ó, vocês percebam que a altura da água ela ficou entre dois blocos, né? A altura da água entre esses dois blocos é o mínimo do tamanho deste bloco com esse bloco aqui? É claro, né? Porque não tem como a água passar isso aqui. Então a altura da água sempre vai ser limitada entre o mínimo dos dois blocos que compõem ela. Então a mesma coisa acontece aqui, por exemplo. A altura da água ela é limitada entre esses dois blocos aqui, tanto esse bloco aqui da esquerda quanto esse bloco da direita, mas é o mínimo entre os dois, então vai ser o bloco da direita, entenderam? Acontece a mesma coisa aqui. Perfeito. Isso é interessante pra gente. Só que aí, então, ok, conseguimos entender isso. Só que aí tem um outro ponto que a gente pode perceber. A água, percebam que, tipo assim, ela vai ficar sendo limitada, na verdade, não só ao bloco que está mais próximo dela. Por exemplo, nessa posição aqui, né? A água que está contida nessa posição aqui, vocês concordam comigo, né? Que ela é o mínimo entre esses dois blocos, menos a altura nesse ponto, né? Então, imaginemos o seguinte, por exemplo, no exemplo que a gente tem aqui do lado. No exemplo que a gente tem aqui do lado, vou até tirar. No exemplo que a gente tem aqui do lado, a quantidade de água que tem aqui é 2, né? Que é o tamanho desses blocos que compõem ela, né? Menos o bloco que está aqui, que é um. Então a quantidade que tem aqui é um. Entenderam? Inclusive, a gente tem que retornar, né? Não ficou muito claro isso, mas a gente tem que retornar a mesma unidade de quantidade de águas que tem em relação aos blocos, né? Então, a gente tem 6 blocos de água. Então a gente retorna 6 aqui. Enfim, é isso. Vamos voltar agora para o exemplo. Só que o ponto disso aqui tudo é o seguinte. Se a gente, por exemplo, adicionar mais água, uma parede aqui, né? Então, se eu adicionar uma parede, por exemplo, aqui, percebam que se eu jogar água de novo, mesmo comparando de novo esse nosso espaço aqui, se eu for jogar água de novo, olha o que acontece. Percebam? Então, a água, ela vai acabar aumentando de tamanho, né? A altura da água vai ficar aumentando de tamanho, porque ela já não vai ficar mais sendo em relação ao mínimo entre esse bloco e esse bloco. Entre esse bloco e este bloco. Vai ser o mínimo entre este blocão aqui e este blocão aqui. Por que isso acontece? Por um sentido físico óbvio, né? Se eu tô jogando água aqui, na verdade, o que vai delimitar a altura dessa água nessa posição aqui será o mínimo entre todos os blocos
entre a altura máxima de todos os blocos à esquerda desse meu bloco principal com o mínimo da altura máxima de todos os blocos da direita desse daqui principal, entendeu? Porque se eu for, por exemplo, aumentar mais ainda, se eu for pegar esse cara e aumentar tipo pra cá, percebam, né? A altura vai acontecer a mesma coisa. Eu vou só jogar água, vai ser o mínimo entre esse bloco, que ele é o maior da esquerda em relação a esse ponto. Então, à esquerda desse ponto, esse cara é o maior bloco possível, comparado com o mínimo à direita desse ponto, que é esse bloco aqui. Então, a água ela vai aumentar ainda mais, ó. Viram? Ela vai ficar em relação a esse cara. Então, ok. Não vou esperar aqui, mas eu acho que vocês já entenderam o ponto. Então, aqui eu tenho um outro exemplo, né, que eu tinha feito antes. Mas, enfim, o ponto a se considerar é isso que eu falei. Então, se eu... a quantidade de água, o que a gente tirou de todos esses exemplos, né? Só para ficar claro. A quantidade de água que eu tenho em relação a esse cara aqui, né, essa posição aqui, é... Deixa eu pegar o texto aqui. É o mínimo, né, entre o meu máximo da direita, o meu max left, em relação àquele cara, né? E o meu max right em relação à esquerda, né? Essa aqui é a nossa resposta. Então, se a gente for pegar aqui isso daqui, né, claro, voltando aqui, menos a altura, né, naquele ponto aqui que a gente tá. Vai, vamos chamar de I. Então, nesse ponto I aqui, nesse nosso ponto I, a gente sabe que a quantidade de água que tem nele é essa. Isso vai funcionar para qualquer um. Então a gente conseguiu achar a fórmula mágica que a gente vai usar para contar a quantidade de água que tem que vai sobrar, né, em cada posição. Perfeito, isso deve funcionar, isso é incrível. Para resolver esse exercício aqui, né, o jeito mais fácil de resolver ele, mais tradicional, que é usando totalmente essa lógica que eu criei aqui, que eu mostrei para vocês, é usando um conceito que a gente aprendeu nesse problema aqui, ó. Basicamente, nesse caso, a gente criou um array de prefixos e pós-fixos. Se você quiser ver, o problema tá no card aqui também. Mas, nesse caso, o que a gente poderia fazer é criar, tipo, usando, por exemplo, height, né, tipo, bem aqui, fazer uma lista, né, com esse mesmo tamanho, só que de max left e de max right, considerando a posição atual que eu tô, entendeu? Então, por exemplo, se eu for pegar aqui esse meu height aqui, e aí eu fizer o meu max left, vou fazer só max L, vocês entenderam, né? Certo. Qual que é vamos considerar esse índice, então no índice 0 dessa altura, qual que é a altura máxima à esquerda do índice 0? Nenhuma, então vou manter 0. Ok. Qual que é a altura máxima à esquerda do meu 1? É 0. Esse índice aqui é 0, né? Agora, qual que é a altura máxima em relação ao meu 0? É 1, que era a altura anterior. Qual é a altura máxima em relação ao meu 2? Continua sendo 1. Porque mesmo tendo 0 aqui, é a altura máxima que eu quero. Beleza. Qual que é a altura máxima em relação ao meu 1 aqui? Vai ser 2. Entenderam? E assim por diante. Então, né, assim por diante. Enfim. E aí, meu max right é a mesma coisa, só que o inverso, né? Então, eu vou de trás para frente, né? Então, se eu pegar esse cara aqui, né? E fazer o meu max right, né? E aí eu vou colocar até de outra cor, tipo esse verde aqui. E daí, vou até mexer aqui para ficar para vocês conseguirem ver, certo? Vou fazer o contrário. Qual que é a altura máxima em relação a esse meu 1 aqui? Vai ser 0, né? Beleza. Qual que é a altura máxima em relação ao meu 2? É o 1, porque essa aqui é a altura máxima. Qual é a altura máxima em relação ao meu 1? Aqui vai ser o 2.
Qual a altura máxima em relação ao meu 2? Vai continuar sendo o 2. Qual é a altura máxima em relação ao meu 3? Vai ser o 2. Qual é a altura máxima em relação ao meu 1 aqui? Vai ser o 3. E assim por diante. Entenderam? E aí no final, tendo esses dois, fazendo essa comparação, né, entre esses meus dois, entre meu max left e meu max right, eu teria tudo que eu preciso, porque aí eu poderia calcular aqui, né, o meu novo array, né, de águas, né? Então, water aqui. E aí minha água, ela seria, eu até vou deixar isso aqui marrom e essa água azul, né, para fazer mais sentido. Sei lá. É, tá. A minha water aqui, né, ela seria basicamente é, o mínimo entre o meu max left na posição I, né, que nesse caso seria, por exemplo, 0, 0, tal, tal, entre o meu max left e o meu max right, menos, né, o meu HI, né. E com isso eu só precisaria fazer a soma de todos os elementos desses meu water e eu chegaria na resposta. Isso daqui é muito bom. Esse aqui seria a minha resposta, daria 6 também. É muito bom, né? Só que essa resolução aqui, né? Esse jeito de pensar, ele tem uma complexidade de O de N, de tempo, né? Só que também tem uma complexidade de O de N de espaço. Porque eu vou ter que armazenar na minha memória tanto o meu max left quanto o meu max right, certo? O order nem precisa, eu posso fazer uma eu posso fazer uma soma em place, né, enquanto eu estou resolvendo o problema. Mas o que você tem que entender é que eu teria que armazenar, né, uma max left e uma max right. E aí acabaria dando um odd n, né? Como é que eu posso resolver esse exercício, esse problema em odd n de tempo e odd 1 de espaço, sem ter que gastar espaço extra? Aqui que tá uma tática que é simplesmente genial, que eu vou mostrar para vocês. Enfim, né, acho que muitos conceitos eu sei que foram abordados até aqui. Espero que você esteja entendendo. Eu até fiz um simulador para tentar ficar mais fácil para vocês entenderem o porquê que a água transborda, etc. Mas agora vamos para a parte do two pointers, né? Que é o nosso método mais eficiente de resolver esse problema. O two pointers, ele vai funcionar por quê, né? Então, o que é o two pointers, né? Como isso no exercício hard, eu imagino que você já conheça essa técnica, né? Caso você não conheça, existem vídeos no canal que a gente aborda two pointers. Por exemplo, esse aqui, ó, two input array sorted, é um exercício que a gente usa o método do two pointers. Enfim, tá no card aqui, se você quiser ver. Mas ok. Considerando que você já saiba, eu não vou explicar tão bem, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, enfim, a gente vai ter, né? Pensem comigo, né? Que a gente tem nosso height aqui, né? Basicamente, a gente vai ter um ponteiro apontando para left, né? Um ponteiro left e um ponteiro right, né? Apontando para a última posição do nosso array, né? Nossa lista. Certo, voltando aqui, eu vou ter um ponteiro apontado para left e um ponteiro apontado para right. Correto. E por que isso é útil para a gente? Reparem aqui em cima que a gente faz o mínimo, né, entre o max left e o nosso max right. Perfeito, cara. Então eu não preciso armazenar todo mundo. E eu vou mostrar o porquê disso agora. Reparem, por exemplo, nesse left aqui, qual que é a garantia que eu tenho em relação a ele? Nesse primeiro ponto, né? A garantia que eu tenho em relação a ele é que o max left dele, né? Nesse cara que tá pulando pro left, o max left dele vai ser 0. Não tem nada antes dele. Percebam? Então é 0. E dentro do meu right é a mesma coisa. Qual que é o max right? O que tem depois dele? É 0 também. Perceberam? E como é que eu posso usar isso a meu favor? Se ao invés se ao invés de eu fazer, né, uma lista para armazenar todos os max lefts e os max rights, eu posso fazer o seguinte, eu posso armazenar só o meu max left e meu max right até o momento em uma variável. Vejam comigo, se eu fizer, então, um max left, né, que inicialmente, vou fazer chamar de max L, né, que inicialmente vai ter o tamanho
do meu heights, né, que eu vou chamar de H, na posição 0, né? Então esse aqui é o max left, né? Inicialmente ele tem esse valor. Perfeito. Vou até fazer aqui, ó, beleza. E meu max right, que é uma variável, inicialmente aqui vai ter o valor de n, né, que é o tamanho da minha lista aqui, né? Menos 1, porque como eu tô fazendo o tamanho da minha lista menos 1 porque a gente vai no input 0 até o input final, né? Por isso que é menos 1. Certo, certo. Certo. Legal. Ok, né? Então, eu já te falei, né, que a garantia que eu tenho é que dentro desse cara aqui, né, o meu left aqui vai ser 0, né? E o meu right aqui também, nesse caso aqui, vai ser 0. E como isso é útil? Eu posso ir simplesmente atualizando o meu max left e meu max right sempre em relação ao meu left e meu right. Então, por exemplo, eu tô com esses meus amigos aqui, certo? Ok, até agora, inicialmente, ele tem esses valores, correto? Legal. Eu vou até colocar. Beleza, inicialmente ele tem esses valores, tudo bem. Mas e agora? Eu vou lá e comparo, né? Eu faço um, um while, né? Que nem eu sempre faço em two pointer, né? Two pointers. Então eu faço um while enquanto o meu left for menor do que o meu right, ou seja, eles não se encontrarem, eu continuo meu laço normalmente. Ok. E daí? E daí eu faço o seguinte: eu comparo o meu max left com o meu max right e pergunto quem que é maior. Por que a gente não faz o mínimo entre eles? Então, por exemplo, se o meu max left for menor do que o meu max right até então o que eu faço? Eu simplesmente pego esse meu left aqui, ando certo? E daí eu comparo, né? Eu faço o meu. Eu faço eu atualizo meu valor de max left, né? Então, eu faço o meu max left agora valer, né? O máximo, né? O máximo entre o meu max left, que é o que eu tenho até agora, né? E meu HI, que é o cara que eu tô visitando. Só que aí que tá o ponto. Não é meu HI, como eu estava fazendo antes, até porque eu tô fazendo um two pointers. É o meu H left. Sacaram? Como eu preciso fazer o mínimo entre os dois, como a gente viu aqui em cima, eu não preciso saber exatamente qual que é uma max right, porque você pode falar, ah, beleza, mas mesmo que eu compare o max left com o max right, como é que eu garanto? Essa lista não está ordenada, né? Como é que eu garanto que o meu right, meu max right atual, ele é realmente meu max right global, sabe? Você não precisa disso. A única coisa que você precisa saber é quem é o mínimo, sabe? E se um max que nem é o global, talvez, já é maior do que o seu max left atual, que você está comparando, então você usa ele. E aí você aumenta ele, entendeu? Porque você vai fazer o seu max left é igual ao max left ou, né, o H na posição left, porque foi o que eu falei aqui em cima. Eu já percorri todos esses caras em relação. Eu sei que todo mundo que tá atrás dele já tá contabilizado, entendeu? Então, no final, a minha resposta, né, que eu vou ter, né, que eu vou acrescentando, eu vou criar um res, né? Então, eu vou criar um res, que é a minha resposta, e eu só vou precisar fazer mais igual, né, o meu max left atual, certo? O meu max left atual menos o meu H, né, que é o que a gente estava vendo, na posição left. Porque eu tô armazenando, eu tô querendo, é como se eu estivesse armazenando, né, nesse meu vetor aqui de lefts, na posição que eu acabei de percorrer. Entendeu? Mas em relação ao left, não aquele i como tinha globalmente, como a gente tinha feito aqui. E isso vai funcionar sempre, entendeu? Tanto para o max left quanto para o max right. Porque caso o max right fosse menor do que o max left, eu faço a mesma coisa, só que em relação ao max right. Então eu vou fazer uma max right, vai ser igual a max right, ou o nosso próprio R, né? E minha resposta vai ser o meu max right menos o H em right. Porque eu tô comparando, eu tô comparando, né? Em relação aos máximos que eu tenho até agora, né? Eu vou ir e caso, né? Caso o meu right seja o menor, né?
o meu write aqui vai ser decrementado, né? Então eu vou vir para cá, enfim, certo? E aí eu vou fazendo isso, eu vou incrementando, decrementando até chegar onde os dois vão se encontrar e eu parei o exercício e quer dizer que eu percorri todo mundo que tá em heights, entendeu? Então, é isso. Desse jeito eu resolvo o exercício, porque eu tô fazendo em relação só ao right ou em relação só ao left, não tô fazendo em relação ao i global. É meio confuso, eu sei. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu vou ter o prazer de explicar para vocês o máximo que eu conseguir. Mas eu acho que deu para entender, né? Eu tô fazendo em relação ao meu right, eu tô fazendo em relação ao meu L. Então eu tô usando o fato que eu sei todo mundo que eu percorri aqui e tô usando o fato que eu sei todo mundo que eu percorri daqui até aqui. E isso funciona, porque como eu falei antes, se meu max left ele é menor do que um right que talvez nem seja o maior, mas ele já é menor, então enfim, eu vou usar ele, porque é o mínimo, entende? É meu mínimo do meu max left atual até agora que eu vi aqui. Perfeito, funciona. A gente já pode começar pro código. Então o nosso código vai ser, a gente vai fazer um left, né? Que vai começar na posição 0, como a gente viu antes. Vai fazer um right, que vai ser igual, né? Inicialmente, o tamanho do nosso height, né? Beleza? Menos 1. Perfeito. Daí a gente vai fazer um max left e um max right, que a gente falou aqui que vai ser igual ao meu height na posição inicial, né? Que vai ser a posição 0. E meu max right vai ser igual ao meu height na posição de... Eu vou fazer um n aqui, né, para ficar mais claro. N vai ser igual a height aqui. E aqui vai ser n menos 1. E aqui vai ser n menos 1. Ok. Meu max left e meu max right são minhas duas variáveis. E aí eu vou fazer minha res, né, que é a minha resposta. Então, minha res que vai ser igual a 0 por enquanto. Aí daí é só fazer um while, enquanto o meu left for menor do que o meu right. Eu faço a comparação, né? Então, se o meu max left for menor, né, do que o meu max right, eu faço aquilo que eu falei. Então, eu acrescento o meu right em 1, o meu left em 1, né? Faço o meu max left ser igual ao max, né? Entre o meu próprio max left e o meu height, né? Na posição L, que é que tá o pulo do gato. E aí eu só dou um res mais igual, né? Eu tô somando dentro do meu res, né? O meu max left é menos o meu height na posição L. Perfeito. E aí, else, ou seja, caso seja menor, caso o meu left seja maior ou igual ao meu right, aí eu faço o oposto, né? Eu faço meu right menos igual a 1, faço o meu max right ser igual ao meu max right ou o meu height, porque o meu height na posição atual ele pode ser maior, né? E daí eu faço meu res mais igual a meu max right menos o meu height. Meu height na posição right. Fechou. E daí eu só retorno, quando eu sair desse while, né? Meu res. Vamos ver se essa solução funciona. Ih, deu erro. Peraí, deixa eu dar reload na página aqui. Vamos lá. Funcionou. Perceberam? Funciona muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse código aqui funciona em ODN de complexidade de tempo e OD1 de espaço, porque a gente não tem, né, nenhum armazenamento de espaço significativo, né? Só apenas variáveis normais. E uma solução hiper eficiente que funciona em OD1 de espaço e ODN de tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e vem para o ICMC.